Enquanto eu gravava a 20ª aula aqui por Espaço Mestre Amador, o canal atingia a marca de 1000 inscritos. Gostaria de agradecer a cada um de vocês. Sinceramente, nunca imaginei uma sala de aula tão grande. Existem 4 métodos de navegação: a visual, a navegação astronômica, a eletrônica e a navegação estimada. De todos os métodos, a estima é sem dúvida o método mais raiz, porque envolve o sentimento do navegador. E é esse o tema dessa e provavelmente das outras 2 aulas que vêm na sequência: navegação estimada. Meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e esse é o canal Roda de Proa, canal de conteúdo exclusivamente náutico. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, então ajude o canal a se desenvolver ainda mais, inscrevendo-se, deixando o seu like, ativando as notificações e compartilhando essas aulas. Vamos lá então conhecer a navegação estimada. Navegação estimada é o processo de determinar graficamente, então literalmente nós vamos desenhar mesmo, a posição aproximada do navio, recorrendo-se somente às características do seu movimento. Então abre aspas aqui, depois a gente volta para o texto. A prática da estima exige muito mais do navegante que os demais métodos, pois inclui o sentimento sobre o movimento real do navio. E o que é o sentimento? O sentimento é a arte marinheira. Então você passa a sentir a embarcação, passa a fazer parte de todo aquele contexto. Você sente nos pelos dos braços o vento que mudou de direção, o mar que já começou a ficar mais grosso, enfim, isso é sentimento. Vamos voltar para o texto. Aplicando-se a última posição conhecida, plotada na carta, um vetor ou uma série de vetores, representando todos os rumos verdadeiros e velocidades ordenados subsequentemente. Um erro muito comum aos que têm pouca vivência no mar é minimizar a importância da navegação estimada convencional diante da simplicidade dos seus cálculos, porque ela é tão simples que parece que aquilo não funciona, tá? Só que ela funciona há séculos. O método da navegação estimada consiste na aplicação da equação que relaciona distância, velocidade e tempo ao movimento do navio. Então eu trouxe de volta o nosso diagrama de distância, velocidade e tempo lá da aula 7, né? Já usamos em várias aulas e aqui ele vai ser fundamental. Por quê? Porque isso aqui é o tripé da navegação estimada. Eu gostaria de dizer que essas 3 aulas sobre navegação estimadas estão embasadas no livro Navegação, a Ciência e a Arte, volume 1, que é Navegação Costeira Estimada e em Águas Restritas, do comandante Altineu Pires Miguens. Por que eu resolvi colocar as aulas embasadas nesse livro, né? Primeiro que é um livro que dispensa comentários, é au concurso, né? Um livro fantástico, na verdade um verdadeiro legado que o comandante nos deixou para a navegação e para nós navegadores. E segundo, que é uma obra de domínio público, então você pode entrar no site da Marinha, baixar os 3 volumes em PDF para você poder estudar, é referência para todas as provas, tanto de arraiz, mestre, capitão, amador, então aqui dispensa qualquer comentário. Vou deixar inclusive o link para você baixar os 3 volumes, mas vou deixar também só do capítulo 5, que é navegação estimada. A representação gráfica da navegação estimada consiste basicamente de 2 legendas importantes. A primeira é o círculo. O círculo representa a posição determinada ou a posição observada. É aquela posição que você tem certeza de que você está. Ela tem latitude e longitude. Já o triângulo representa a posição estimada, ou seja, aquela posição que você não tem certeza, você estima.
ela é aproximada. Então vamos fazer aqui uma representação para ficar mais claro. Aqui eu tenho a posição observada, posição determinada, meu barco está exatamente aqui às 7 horas da manhã. Veja, 0700 representa a hora. Então aqui é muito importante porque lembre-se sempre que nós precisamos do tempo, da distância e da velocidade. 7 horas está representado aqui. Aqui embaixo vai, quando possível, o odômetro. O odômetro ele marca somente a distância navegada. Depois eu vou plotar a minha linha de rumo verdadeira, norte verdadeiro, tá? Por isso que eu representei o norte aqui, que é para você não esquecer. Então eu tenho aqui 7 horas da manhã, posição determinada, rumo 100. Velocidade da embarcação, nesse caso, 15 nós. Agora, às 8 horas, meu odômetro marca 60 e a minha posição, ela é estimada, é um triângulo. Então eu tenho o triângulo exatamente em cima da minha linha de rumo. Por que ela é estimada? Porque estou me embasando exatamente só no movimento da embarcação. Então aqui eu tenho o rumo, então essa posição está em cima da linha de rumo. Daqui até aqui eu tenho 15 milhas, então a distância, porque os odômetros estão dizendo isso, 45 aqui, 60 aqui, e eu naveguei por 1 hora. Então essa relação, tempo 1 hora, distância 15 milhas, velocidade 15 nós. Essa é a base da nossa navegação estimada. Para resolver facilmente, rapidamente, problemas com distância, tempo e velocidade, nem sempre a fórmula é o método mais rápido, principalmente a bordo de uma embarcação. Então, nós temos muitos ábacos, tábuas, também escalas logarítmicas que resolvem isso de uma maneira muito simples. Esse ábaco aqui é muito legal, muito interessante, nada mais é do que uma calculadora, né? Eu tenho aqui um anel externo que representa as distâncias, eu tenho aqui um interno representando velocidade e aqui o tempo. Então você ajusta esse encontra esse, ajusta esse encontra esse, quer dizer, você seta 2 valores e encontra o terceiro de uma maneira muito rápida. Depois nós temos mais simples as tabelas, são tábuas, né, que aqui eu tenho a linha da velocidade, aqui eu tenho uma coluna de tempo e aqui no interior, o cruzamento, eu encontro as distâncias navegadas. E também as escalas logarítmicas, que você pode usar com réguas ou compassos. Essa daqui é da rosa de manobra, que eu inclusive mencionei na aula sobre vento. Vamos dar uma olhadinha nela. Ela tem 3 colunas. Essa coluna aqui da direita representa a velocidade. A velocidade está em 2 unidades. Eu tenho quilômetros por hora e tenho nós. Depois a coluna central representa a distância, que eu também tenho em jardas e em milhas náuticas. E por último, a coluna do tempo, que é representada em minutos. Então ela é muito simples de usar. Vamos dar um zoom nela aqui só para a gente entender um pouquinho. Imagina que você tem aqui o valor de 60 minutos, que é o tempo, na coluna de tempo, e eu tenho também 15 nós, que é a velocidade. Basta eu colocar uma régua entre os 2 valores, que na coluna central, que representa a distância, a régua vai estar exatamente em cima, passando em cima do valor 15 milhas ou 30.000 jardas aí. Então, posicionou a régua entre 2 valores, você encontra o terceiro, tá? Então, muito fácil também para poder encontrar distância, tempo ou a velocidade. Bom, nós temos também 2 regrinhas de ouro para navegação. A primeira é a regra dos 3 minutos. Essa regra diz o seguinte: a distância percorrida pelo navio em jardas em 3 minutos é igual à sua velocidade em nós multiplicada por 100. Parece um pouquinho difícil, mas olha como é simples. Imagina a embarcação aqui com 10 nós de velocidade. Então essa embarcação, se ela mantiver os 10 nós por 3 minutos, eu vou pegar esses 10 nós e vou multiplicar por 100. 10 vezes 100, encontrei 1.000 jardas. 1.000 jardas, meia milha, tá? Então essa é a regra dos 3 minutos. Uma outra mais utilizada ainda, e fique atento se você pretende prestar prova para capitão amador, é a regra dos 6 minutos, muito utilizada também em problemas que envolvam radar. A distância percorrida pelo navio em milhas em 6 minutos é igual à sua velocidade dividida por 10. Então vamos puxar o barquinho aqui, o naviozinho.
com 10 nós de novo, e agora ele vai navegar por 6 minutos com 10 nós. 10 dividido por 10, 1. 1 milha ele vai percorrer a 10 nós em 6 minutos. Então essas duas regrinhas são regrinhas de ouro para navegação. A maneira como a gente vai trabalhar com distância, tempo e velocidade, ou é na fórmula, ou através de ábacos, tabelas e escalas logarítmicas, ou quando a regrinha dos 3 minutos ou dos 6 minutos vier a contento. Vamos conhecer aqui a representação gráfica de uma plotagem de navegação estimada com ocorrências das 8 até o meio-dia. Então aqui vai ser bem interessante que você vai ver várias regras da navegação estimada. Na verdade, são 6 as regras e as possibilidades que a gente vai ter aqui. Então diz o seguinte, a nossa folha de ocorrência com apenas uma ocorrência por enquanto. Às 8 horas da manhã, farol da Rasa, 274 milhas. Ou seja, aqui ele tem uma posição determinada, porque ele fez uma marcação e uma distância do farol da Rasa para obter a sua posição. Então vamos plotar isso aqui para ficar mais fácil o entendimento. Está aqui a linha de marcação de LDP, essa LDP 270 graus, distância daqui a 4 milhas. Isso aqui às 8 horas da manhã com o odômetro marcando 120. Ele diz o seguinte, que nesse instante das 8 da manhã, suspendeu, suspender é levantar o ferro, é suspender a âncora, ele estava fundeado, e agora a embarcação, o navio está no rumo 90 graus com velocidade de 15 nós. Então temos que plotar a nossa linha de rumo e colocar as suas etiquetas. Então está aqui a linha de rumo, rumo 90, está lá a etiqueta e velocidade 15. A linha de ocorrência aqui das 8 horas da manhã é exatamente esse evento aqui, tá? Então nós estamos já devidamente plotados. Muito bem, vamos ver qual é a segunda ocorrência. Às 9 horas da manhã, ele diz que o seguinte, a velocidade foi reduzida para 10 nós a fim de evitar um barco à vela. Então existia lá um risco de abarroamento e o comandante resolveu reduzir a velocidade de 15 para 10. Quando se altera a velocidade ou para cima ou para baixo, isso constitui uma regra, uma das 6 regras da navegação estimada. Então, no momento em que foi reduzido, ele plotou ali a sua posição estimada, registrou tudo bonitinho. E isso é a terceira regra da navegação estimada, que diz que uma posição estimada deve ser plotada a cada mudança de velocidade. Então, toda vez que alterar a velocidade para mais ou para menos, plota-se a posição estimada. Às 9h30, farol Ponta Negra, 22 graus. Então, ele estava navegando no rumo 90 e avista o farol da Ponta Negra. Nesse instante, ele deve marcar esse farol, porque o nosso objetivo é sempre procurar a posição determinada. E aí um farol constitui uma excelente oportunidade. Então ele vai fazer a marcação daquele farol plotando a sua posição estimada no instante de 9h30. E por que ele fez isso? Porque também isso é uma regra, a regra número 5, que diz que uma posição estimada deve ser plotada para o instante em que se obtém uma única linha de posição. Lembra-se que eu falei que uma linha de posição apenas não é possível determinar a posição de uma embarcação. Uma linha de posição apenas diz que eu estou ao longo dela, em qualquer ponto dela, eu não consigo determinar a posição. Mas nesse caso aqui, por que é registrado? Porque imagine que ele navega mais um pouco e ele consegue avistar um outro ponto notável. Então pode ser que ainda ele consiga fazer um cruzamento, coisa do tipo, e estabelecer a sua posição. Então por isso que fica registrado uma única linha de posição. Mas tem duas ressalvas importantes também aqui a ser feita. Primeiro, não se ajusta uma plotagem estimada com uma única linha de posição. O que significa? Que ele, às 9h30, nesse instante, ele plotou a estimada aqui. Perfeito. Quando ele puxa a LDP, imagine que essa LDP fique fora aqui do triângulo.
ele não pode pegar a sua posição e ajustar ali. Tem que deixar o registro fiel, porque esse instante aqui que é importante, o das 9h30. E uma outra coisa importante ainda com esse assunto, uma linha de posição cruzando uma linha de rumo, que é o caso dessa, não constitui uma posição determinada, pois uma linha de rumo não é LDP. Linha de rumo não serve para estabelecer posição de embarcação. Guarde isso. Pois bem, às 10 horas, nossa folha de ocorrência, o rumo foi alterado para 145 graus e a velocidade foi aumentada para 15 nós. Então, ele plota a posição de 10 horas, registra o seu odômetro, altera o seu rumo, 145, e altera também a velocidade. E aqui foi a regra número 2, que diz o seguinte: uma posição estimada deve ser plotada a cada mudança de rumo. Aqui, na verdade, a regra número 2 e também a regra número 3, que era da velocidade, porque ele alterou de 10 para 15 novamente aqui, subiu para 15. Então, a regra 2, o rumo, e a regra 3, a mudança de velocidade. Às 10h30, outra ocorrência, rumo alterado para 75 e velocidade aumentada para 20. Então, novamente, a regra 2 e a regra 3 aqui, nessa posição estimada das 10h30. Alterou rumo, alterou velocidade. E 11 horas da manhã, ele plota outra estimada aqui com o odômetro de 165. Por que é que ele fez isso se eu não tenho também nenhuma ocorrência aqui? Ele fez isso, veja, não tem ocorrência porque não aconteceu nada. Eu não mudei o rumo, eu não mudei a velocidade, eu não marquei nenhum ponto notável, mas a regra número 1, ela determina que uma posição estimada deve ser plotada nas horas inteiras e nas meia horas. Ou seja, 11 horas da manhã, então eu tenho que plotar a cada hora e a cada meia hora. Também aqui tem uma nota importante. Frequência de plotagem de uma posição estimada é em função da escala da carta náutica. Os intervalos de tempo de 1 hora ou meia hora são normais para navegação oceânica e para navegação costeira. Em águas restritas, pode ser que você tenha que fazer a cada 15, 20 minutos. Isso vai do sentimento do navegador. Você é quem vai determinar, é o navegador que determina qual a necessidade para aquele tipo de navegação. Fato é que você não deve deixar a distância ficar muito grande entre uma plotagem e outra. Quanto mais plotagens em menor tempo, melhor, menos erro você comete, mas também dá muito mais trabalho. 11h15, posição determinada. Opa, ele encontrou uma posição, ele conseguiu determinar uma posição, observando, fazendo uma marcação da baliza da milha medida. Fez uma LDP de 60 graus com 10 milhas de distância. Então, a milha medida são aquelas 4 balizas, fizemos até um exercício já aqui no canal, e ele fez a marcação dessa milha medida, mas antes de fazer a marcação propriamente, ele tem que plotar a estimada. Ele plota a estimada, registra às 11h15, registra o odômetro. E no mesmo instante, ele faz então a sua observação. Essa estimada é a regra 4. Que diz que a posição estimada deve ser plotada para o instante em que ele obtém uma posição determinada. Então, por isso é que ele plotou a estimada. E agora ele faz a sua marcação da baliza com 60 graus, 10 milhas e encontra a sua posição observada. Veja agora que a posição, primeiro, o instante 11h15 é o mesmo, então foi o mesmo momento, o odômetro é o mesmo, o rumo é o mesmo, a velocidade é a mesma. Então, esse instante simplesmente foi transportado para cá. Essa diferença é que é o objetivo da navegação estimada, a correção por comparação das duas posições. Eu vou dar sequência aqui, eu vou dizer o nome dessa diferença aqui.
Então vamos só seguir aqui um pouquinho para a gente poder completar a nossa folha de ocorrência. Bom, então aqui eu tinha a regra número 4, que eu precisei plotar a estimada no instante daquela observada. E essa observada, ela tem essa linha de rumo, que é a regra 6, que diz que uma nova linha de rumo e uma nova plotagem estimada devem ser originadas de cada posição determinada, obtida e plotada na carta. Então eu ploto a nova linha de rumo e ploto a estimada, que chama-se estimada corrigida, porque ela já foi corrigida por essa posição determinada. E a nossa linha de rumo começa daqui. E aí eu tenho que às 11h30 o rumo é alterado para 90 e a velocidade é reduzida para 18 nós. Então nós temos lá a regra 2 e 3 novamente aqui para as 11h30. E por último, ao meio-dia, regra número 1, hora cheia, odômetro 184. E aí nós temos o intervalo inteiro. Voltando aqui para o ponto das 11h15, onde houve essa diferença entre a estimada e a observada para o mesmo instante, é claro que aqui no exercício eu deixei essa diferença propositalmente exagerada, que é para deixar em evidência. Esse é o objetivo real da navegação estimada, ou seja, corrigir uma posição em que você não tem certeza para aquela posição que tem certeza. E essa diferença entre as posições, nós vamos dar o nome de efeito da corrente. Nós vamos colocar a culpa na corrente. Na verdade, foram diversos fatores, às vezes, que tiram o barco de uma posição para outra. Mas isso é assunto para a próxima aula, quando nós vamos tratar do triângulo de corrente. Então, desejo a você bons ventos, bons estudos, um forte abraço e nos vemos na aula 21. Até lá!